Senhor presidente, quero aqui, antes de fazer a homenagem à Vila Real, citar com prazer também a presença entre nós aqui do radialista, companheiro respeitado da imprensa, companheiro Ari Jones. Seja sempre bem-vindo a esta casa. E eu já conhecia, senhor presidente, algumas pessoas dessa família Vila Real, mas ainda não tinha amplitude do que significava isso lá dentro do Sindicato dos Metalúrgicos. Só que a sementinha foi crescendo os metalúrgicos, e o Vila Real disputa esse ano pela primeira vez a estar filiado à Liga Piracicabana de Futebol. Aí eu fui conversar um pouquinho com ele, seu João, e a história, falando 10 anos já de atividade, falaram, vamos registrar, porque a moção 041 de 2016, que nós acabamos de aprovar aqui agora, de aplausos ao Esporte Clube Vila Real pelos 10 anos de atividades ligadas ao incentivo ao esporte. A história do Clube Vila Real começou de forma despretensiosa com uma brincadeira. Era março de 2005, Mauro Demarco, o Sabiá, jogador de futebol e admirador do esporte, monta um time com amigos e vizinhos do bairro Algodoal para disputar um torneio no campo da Torre, próximo à estrada que liga Piracicaba a Limeira. A proposta deu certo. No mesmo ano, o grupo passou a disputar torneios de futebol de Set Society, realizado no Clube dos Sindicatos Metalúrgicos de Piracicaba, Rio das Pedras e Saltinho. Mas para isso, o que tinha que ter um nome foi quando Mauro pesquisou nomes de times da Europa e acabou gostando do Vila Real, da Espanha. E também porque ele morava na vila, nesse caso, Vila Resende. Ficou assim o nome, principalmente por conta de sua forma amiga de se organizar e confraternizar. O grupo em torno do Esporte Clube Vila Real, já em 2006, foi crescendo e agregando amigos de Santa Terezinha. Nesse ano, o time já conquista a 3ª colocação da 3ª divisão. Como se vê, nada mais correto o Esporte Clube Vila Real ter a abelha como símbolo. Por isso, também preto e amarelo foram as cores escolhidas para o uniforme da equipe. Em 2007, o time sobe para a 2ª divisão. No primeiro ano em que disputou, sagrou-se campeão pela primeira vez, dando assim uma caminhada de sucesso. Já em 2008, o Vila Real disputou novamente a 2ª divisão, quando sagrou-se bicampeão, um grande feito, tendo em vista que deixou para trás grandes equipes. No ano de 2009, conquistou o acesso merecido à 1ª divisão do campeonato dos Sindicatos Metalúrgicos, diga-se de passagem, um dos maiores do interior do estado de São Paulo, com mais de 120 equipes participando. Nessa divisão, sempre existiu grande nível técnico entre as equipes, e mesmo disputando pela primeira vez, a equipe do Vila Real sagrou-se campeão da competição. No mesmo ano, ainda celebrou a conquista do artilheiro, melhor jogador, jogador revelação e o melhor técnico. Em 2010, foi realizado o primeiro campeonato dos sindicatos metalúrgicos, denominado de Copão, que contou com a participação de todas as equipes sem distinção de divisão. E mais uma vez, o Vila Real foi campeão. Nessa primeira edição, o Vila Real também conquistou os títulos de melhor jogador e o melhor técnico. Chegou assim ao tetracampeonato. No mesmo ano, com tantas conquistas e amizades, surgiu a necessidade da criação de uma 2ª equipe, denominada Vila Real B, que disputou a 6ª divisão do Campeonato dos Sindicatos Metalúrgicos, que, na época, era a divisão de acesso para times estreantes. Mesmo com jogadores novos, mas com muita raça e dedicação, a equipe estreante sagrou-se vice-campeã, mostrando que o entrosamento estava se firmando. No ano de 2011, o time do Vila Real B disputou a 3ª divisão. Para um time que acabava de ser vice da 6ª divisão, foi um grande desafio. E novamente, com raça e dedicação, alcançou o vice-campeonato e o acesso para a 2ª divisão. Na 2ª divisão de 2012, o Vila Real B, com 2 vice-campeonatos na bagagem, fez ótima campanha e encerrou a competição como campeão, tornando-se assim pentacampeão dos Sindicatos Metalúrgicos de Piracicaba, consequentemente subindo para a 1ª divisão no ano seguinte. Já no ano de 2013, um feito histórico no clube, os 2 times do Vila Real disputam a 1ª divisão. Isso aumentou o círculo de amizades, além de boas campanhas, tanto que o Vila Real B chegou à final do campeonato, conquistando o vice-campeonato.
No ano de 2014, as equipes fizeram boas campanhas. Mesmo não chegando à final, esse também foi um ano de grande reestruturação da equipe. Tanto que no ano seguinte, 3 equipes disputaram os campeonatos do clube. Nesse ano foi criado o Vila Real Júnior. Assim, a equipe B disputou o campeonato da primeira divisão, a segunda divisão do sábado com a equipe Júnior e a segunda divisão do domingo com o time A. Mais uma vez, a estreia de um time do Vila Real acabou resultando em troféus. Dessa vez, a equipe Júnior chegou ao vice-campeonato da segunda divisão do campeonato disputado aos sábados. Ainda em 2015, a família Vila Real sentiu a necessidade de criar uma equipe para disputar o campeonato veterano, pois muitos amigos já estavam na idade para essa competição. Novamente, a primeira estreia deu tão certo que a equipe conquistou o campeonato, ampliando para 6 os títulos do Vila Real. Com tantos anos de convivência e amizade, parte da grande família do Real já começava a disputar campeonatos amadores em Piracicaba em diversas agremiações. Olha, eu não vou ler tudo para não ser fiel ao regimento, né? É por isso que nós, na presença, posso chamar assim, do Bentinho, que foi guarda-mirim comigo, deu muito trabalho para marcar ele, é que nós fazemos essa homenagem hoje à família Vila Real, Bentinho, e essa homenagem que a casa presta, e vocês jamais imaginariam há 10 anos atrás que um dia estava aqui na Câmara e a Câmara falando parabéns, saúde, como diz o Longa, saúde e paz a todos e continue sendo orgulho dessa grande família, a família Vila Real. Uso da palavra.